Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 17 do Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló, versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Eu vou ler de novo o verso de número 32, que eu amo muito esse versículo, na verdade todo o texto, né? Mas esse versículo é o chave. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ficou bom, mas para ficar mais bonito ainda. Vamos lá? 1, 2, 3. Eita, glória a Deus. Agora, para a gente dar um brado para o inferno estremecer, coloca mais R$1 de som nesse volume da sua voz. E vamos no 3 todo mundo. 1, 2, 3. Pode se assentar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique como você queira. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de fazer menção, Jesus estava respondendo uma questão dos fariseus acerca do reino de Deus, quando ele se manifestaria ou apareceria. Jesus dá uma resposta objetiva, dizendo a eles que o reino de Deus não viria com aparência externa, mas já estava no meio deles. E quando você lê o capítulo de número 17 do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus vai falar acerca da sua aparição, acerca da sua volta. É bem verdade que a volta de Jesus não é o arrebatamento da igreja, a parousia. O arrebatamento da igreja não é para os judeus, mas para todos aqueles que creram no nome de Jesus e foi moldado pelo seu evangelho ou pela sua doutrina. O texto, quando você lê ele, e se você prestar atenção no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Jesus não está falando do arrebatamento. Uma vez eu disse, pregando esse texto, que Jesus estava falando da sua volta, pois ele usa a metáfora, assim como o relâmpago sai de uma extremidade inferior até a outra extremidade, assim seria a vida do Filho do Homem. Mas ele está falando para os judeus, ele está falando para fariseus, e ele não termina falando do arrebatamento, que é secreto e não é para todos, são para aqueles que guardaram a sua vida e gastaram a sua vida na obra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus continua o texto, e ele, explicando o texto, ele vai falar acerca de dois personagens do Antigo Testamento. Jesus vai falar acerca de Noé, do dilúvio, e também vai falar acerca de Ló. E quando você pega esses dois homens, essas duas referências do Antigo Testamento, você vai ver que ele está falando de juízo. Você vai ver que Jesus está falando do juízo de Deus naquele período. E a gente precisa entender que houve uma diferença. No tempo de Noé, Deus entrou em juízo com toda a raça humana.
foi um juízo mundial. E no juízo de Ló, quando ele faz menção a Ló, ele está falando do juízo local que acontecera em Sodoma e em Gomorra. Jesus está usando esses dois personagens, essa história, para aplicar acerca do juízo de Deus que acontecerá nessa terra. Quando você lê Mateus capítulo 24, o versículo de número 17, Jesus vai fazer menção a uma frase que ela causa tremor no coração daqueles que amam a sua palavra. Não é medo, mas é tremor e temor. Jesus disse: assim como acontecera naqueles dias em que Deus entrou em juízo com toda a raça humana, nunca houve e nunca haverá dia semelhante a estes. Ele está falando do juízo de Deus que acontecerá após o arrebatamento da igreja, que será um arrebatamento secreto. Segundo o apóstolo Paulo vai dizer que este arrebatamento vai dar-se como um piscar de olhos, vai ser muito rápido, não tem como compreender com a razão humana o que vai acontecer após a partida da igreja. Esse é o texto que nós fazemos ou fizemos menção agora nessa oportunidade que Deus está nos dando. Porém, Jesus, ele usa da oportunidade de poder pregar para os fariseus e judeus daquela época acerca da sua eminente vida, acerca do juízo de Deus, para trazer para aquele homem ou para aquela nação uma lição dentro desse questionamento acerca da aparição do reino de Deus sobre a terra ou entre os homens. Ele vai fazer menção a um acontecimento que deu-se nos dias de Abraão. Abraão, que foi o homem que Deus escolheu para que através da sua semente ou do seu sêmen, Deus constituir a nação dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Foi através da semente de Abraão, do ventre de Abraão, que Deus, ele criou a nação de Israel, os judeus, os hebreus. A Bíblia Sagrada vai dizer que este Abraão, quando fora chamado, estava na casa do seu pai por nome Terá, e depois que Terá, ele morreu. Diz a Bíblia que Abraão estava na cidade de Ur. A Bíblia Sagrada diz que Deus aparece para Abraão, a voz ecoa e diz para ele: Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela. Irmãos, Abraão já tinha havido sepultado seu pai, e a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, Abraão agora vai fazer conforme aquela voz lhe ordena. Faz também aqui jus lembrar que Abraão, na época em que Deus o chamou, ele não estava dentro de um templo, ele não estava dentro de uma sinagoga, ele estava dentro de uma tenda. E Deus visitou a tenda de Abraão e chamou Abraão pelo nome. Ainda não havia dado o nome a Abraão, mas sim Abrão. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão sai, leva com ele a sua esposa Sarai, e leva também consigo Ló, o seu filho, que era filho do seu irmão Arã, o seu sobrinho, e ele adotou como filho. A Bíblia diz que Abraão, quando sai com Ló, Abraão tem rebanhos. A Bíblia diz que Abraão começa a levantar altares para Deus. Ele levanta um altar em Betel, ele desce até o Egito. Do Egito, Deus enriquece Abraão usando o faraó daquela época.
E quando Abraão está abastecido em riqueza, diz a Bíblia Sagrada que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a contender um com o outro. Diz a Bíblia que Abraão então chama Ló e faz com Ló ali uma conversa particular, para que Ló pegasse os seus pastores e não houvesse contenda. E eles entram em um consenso, e Ló e Abraão entram em um consenso pacífico. E Abraão diz a Ló: olha, para que não haja contenda entre mim, entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Nós estamos diante de toda a terra. Nós estamos diante de toda a terra. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Diz a Bíblia que Ló então, levantando a cabeça, olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. E no capítulo 13 diz a Bíblia que as campinas de Sodoma e Gomorra parecer, não quer dizer que é, aleluia, o jardim do Senhor, ou o jardim do Éden. Se parecia, é porque tinha uma aparência muito bela. Toda campina é verdejante, se é verdejante, todo lugar que tem árvores e tem um lugar frutífero, pode ter certeza, por perto vai ter sempre água, vai ter sempre um rio para abastecer a terra, para que ela produza muitos frutos. Assim Ló escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. E quando você começa a ver a história de Ló, quando tomou a decisão de ir para Sodoma e Gomorra, habitar nas campinas de Sodoma e Gomorra, em nenhum momento do capítulo 13 até o capítulo de número 18, você vai perceber que Ló ainda tinha arrumado uma mulher ou uma esposa. Mas quando Ló desce para Sodoma e Gomorra, no capítulo de número 19, quando Deus aparece para Abraão, no capítulo 18, e Deus vai revelar a Abraão o que ele vai executar em Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que Deus disse a Abraão: ocultaria eu alguma coisa a Abraão, visto que Abraão ensinará aos seus filhos e à sua descendência os meus juízos, os meus estatutos e os meus mandamentos. Diz a Bíblia que Deus fala para Abraão: olha, o clamor desta cidade tem subido até a mim, e eu desci para ver se é aquilo que tem visto até a minha memória. E se eu ver que é aquilo que tem subido, então eu destruirei Sodoma e Gomorra. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele sempre vai revelar para aqueles que têm intimidade. Eu vou repetir de novo isso aqui, porque isso aqui é sério. Tudo que Deus vai fazer na terra, a igreja dele não ficará dispersa. Deus não vai te deixar desavisado do que vai acontecer. Deus não vai te deixar desapercebido daquilo que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o prazer de Deus não é você passar no mesmo cálice, ou tomar no mesmo cálice que o ímpio. Não, a igreja não vai sofrer na grande tribulação. Jesus não vai preparar a igreja para conhecer a mão do anticristo. O Espírito Santo não está tornando a sua igreja em santidade para conhecer o homem da iniquidade. O Espírito Santo está preparando a sua igreja, não é para ter um encontro com o homem do pecado. O Espírito Santo não está santificando a tua vida para você comer na mesa do diabo. O
aqui o ano inteiro para você sofrer os flagelos, as taças da ira de Deus, a abertura dos selos, os juízos e as trombetas do Apocalipse. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui, te traz aqui, é para você ter um encontro com aquele que está glorificado. A Bíblia diz que quando Abraão ouviu que Deus ia entrar em juízo com Sodoma e Gomorra, Abraão vai interceder, aleluia, a Deus por os justos que havia em Sodoma e Gomorra. Abraão ergue a sua voz e disse: Senhor, não me tenha por um homem, aleluia, tardio, mas se houver 50 justos em Sodoma e em Gomorra, o Senhor vai destruir os justos com o ímpio. O Senhor é o juiz de toda a terra, julgará e destruirá. O juiz de toda a terra que é justo, os justos com o ímpio. E Deus vai revelar para Abraão: se eu achar em Sodoma e em Gomorra, vou repetir, se eu encontrar Sodoma e Gomorra, se eu achar dentro da cidade 50 justos, eu pouparei toda a cidade por causa do justo. Eu vou repetir: se Deus encontrar dentro de você um coração que ama a justiça, por causa da tua vida, Deus vai poupar quem está ao teu redor. É por isso que eu não troco Jesus por nada. Pode colocar uma maleta de dinheiro e dizer: deixa Jesus e pega. Eu não quero. Pode levar a tua maleta, que eu prefiro Jesus com sofrimento do que uma maleta de dinheiro com o diabo. Aleluia. Se eu encontrar 50, sabe o que é encontrar, irmão Bete? Eu vou procurar na cidade. Deus está descendo nessa igreja, e a palavra é: se eu encontrar em favela de Paraisópolis uma igreja que pratica justiça, por causa dela a tua casa vai ter livramento. Não vou repetir de novo. Sabe o que Deus estava falando? Abraão, por causa da tua oração, antes de eu destruir a cidade, eu vou procurar lá dentro pessoas que praticam justiça. Mas você não entendeu? A tua oração faz Deus descer do céu e procurar na terra alguém que ainda quer viver pela fé. Viver pela fé não é viver pelo apalpável. Viver pela fé não é viver por aquilo que eu vejo. Viver pela fé não é viver pelo momento que nós passamos. Viver pela fé é crer no invisível, é acreditar naquilo que eu não vejo. Viver pela fé é entrar dentro deste culto aqui, aleluia, passando prova, mas dizendo que eu vou lá, porque independente do que está acontecendo dentro da comunidade, Deus é poderoso para mudar a história. Viver pela fé é entrar dentro dessa igreja nesta noite, a tua casa em guerra, a tua casa em prova, o teu casamento em xeque, aleluia, alguém da tua família está em guerra, e você dizer: mas pela fé, eu acredito que pelo meu clamor, Jesus transforma coração corrompido em uma mente sã, purificada. Aleluia, viver pela fé, entrar aqui dentro dessa igreja, alguém olhar para você e diz: não tem jeito, e você diz: eu vou orar, porque é o Deus que eu sigo, ele pega o que é desprezível, ele pega aquele que não tem, aquele que não é, aquele que o mundo reprova, aquele que o mundo não dá nada, aquele que o mundo abandona, aquele que o mundo desprezou, aquele que a sociedade jogou na sarjeta. Ele pega um drogado, pega um viciado, ele pega um prostituto, ele pega um adúltero,
Senhor, se o Senhor encontrar 40, eu poupo 30, 10. Ou Abraão, se eu encontrar na cidade um justo, eu pouparei toda a cidade. A Bíblia diz que depois de o Senhor falar com Abraão, o Senhor se ocultou. Capítulo 19. E os dois anjos do Senhor desceram na cidade de Gomorra, Sodoma, pela tarde. Ló estava na porta da cidade. E a Bíblia diz que quando Ló viu os dois varões vindo, Ló saiu em seu encontro, prostrou-se diante deles e disse: meu Senhor, passai a noite dentro da minha casa. Eles disseram: não passaremos a noite na tua casa, antes passaremos a noite na cidade. Deus encontrou na cidade, vou repetir, Deus encontrou na cidade um justo na porta da cidade. Deus encontrou na cidade um justo à tarde na porta da cidade. Se Ló estivesse dentro de casa, Deus encontraria. Se Ló estivesse trabalhando no campo, Deus encontraria. Se Ló estivesse, aleluia, com a sua família banqueteando, Deus encontraria. Eu quero dizer que independente da geografia que Ló estava, Deus não perdeu Ló de vista. E Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, verso de número 7, a Bíblia diz que o justo Ló afligia a sua alma pelo que ele via e ouvia, mas Deus é misericordioso, e por causa do justo Ló, Deus deu livramento para a sua alma e também para a sua casa. E ele explica: porque Deus sabe dar escape para aqueles que nele acreditam. Oh glória! Se Deus encontrar você em qualquer geografia desse Brasil, por causa de você, alguém recebe livramento. É por isso que muita gente não perece, Lucas. É porque no meio de uma multidão que está praticando o que Deus não se agrada, Deus olha para a igreja. Dentro do trabalho tem alguém que pratica o que Deus não gosta, mas lá dentro tem um crente. Deus fala: por causa dele eu dou livramento, por causa dele eu entro nessa causa. Tem muita gente ao teu derredor, meu filho, minha filha, que Deus abençoa não é porque ele é bom, é porque você intercede por ele. Tem muita gente na tua família que já era para estar morto, sabia? Tem muita gente na tua casa que já era para ter perecido, sabia? Mas às vezes nem você sabe. Você dobra o joelho, ora fraco, nem desejo de orar tem, e quando vai orar, ora 5 minutos, gagueja mais do que fala com Deus, chora mais do que sai palavra. Quando você dobra o joelho, você dobra o joelho fraquinha, 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 e diz: Deus, tem força para orar, eu estou tendo, mas tenha misericórdia do meu marido, tem misericórdia do meu filho, salva minha filha que está na perdição, não deixa ela sofrer o juízo. E você não sabe, aí vem notícia: mãe, aconteceu um acidente, era para o carro lhe pegar, mas graças a Deus aconteceu um livramento. A depressão tenta entrar dentro da tua casa, e o diabo tenta colocar alguém óbito com a corda no pescoço, e a pessoa diz: na hora que eu fui tentar o suicídio, uma voz entrou dentro da minha alma e diz: não faça isso. Sabe por quê? Porque enquanto você dobrava o joelho e orava aqui, Jeová visitava o teu parente aumentar. Você não sabe o poder que tem o teu clamor, você não sabe o poder que tem a tua intercessão, você não sabe o poder que tem a tua petição, você não sabe o poder que tem o teu joelho no chão. Ló está na porta da cidade. O anjo disse: eu não vou passar a noite na tua casa. O texto diz no capítulo 2: e porfiou muito com ele, e eles entraram dentro da casa. Ló preparou o banquete, eles banquetearam.
e repetimos: lembrai-vos da mulher. Deus fala de Ló, mas da mulher só fala a sua referência das obras que ela praticou. A mulher de Ló, a sua família, a sua casa, recebera dentro da casa deles. Não foi um pregador comedor de feijão como eu. A casa de Ló não recebeu, aleluia, um presidente da República Talita, que também é um comedor de feijão como qualquer outro aqui. A casa de Ló, irmão André, não recebeu lá o tenente da polícia. A casa de Ló não recebera o homem congratulado da sociedade, não, Antônio. A casa de Ló recebera a visitação de anjos. A casa de Ló recebeu, pastor, os céus dentro da casa dele. Oh, glória! A casa de Ló recebeu a presença real de anjos, aleluia, em forma teofânica, manifestação de Deus na aparência de ser humano. Os dois anjos entraram. A primeira experiência que a mulher de Ló teve foi: comeu na mesa com o homem de Deus, comeu na mesa com o sobrenatural, comeu na mesa com o anjo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse culto aqui não tem só homens terrenos, não. Isso aqui está lotado de anjos. Ah, meu Deus do céu! Eu sei que nós estamos sendo filmados pelo Instagram. Eu sei que a mídia social, aleluia, está ao nosso alcance para alcançar mais almas. Mas muito mais do que essa câmera ligada, os céus estão observando este culto nesta noite. Há uma presença de Deus dentro dessa casa. Deus está assistindo o nosso banquete. A Bíblia diz que ele banqueteou. A mulher de Ló comeu com anjo, bebeu com anjos, teve uma conversa com anjo. E nem todo mundo que banqueteia com anjo também vai querer uma comunhão com o céu. A mulher de Ló comeu com as melhores pessoas que ela poderia se alimentar. A mulher de Ló comeu e bebeu com os melhores que ela podia se alimentar. Mas a mulher de Ló não aprendeu nada naquele banquete. E tem muita gente dentro da igreja. E Jesus disse naquele dia: muitos me dirão: Senhor, nós não te ouvimos pregar na praça, nós não comemos contigo na mesa. E Jesus vai dizer: donde sois? Apartai-vos de mim. Porque tem muita gente que senta na mesa da comunhão, come do pão, come na presença de Deus, aleluia, mas ainda tem um coração voltado para o mundo. E nessa noite Deus está te chamando para um compromisso verdadeiro com o céu. A mulher de Ló, depois de banquetear, diz o texto que os homens de Sodoma e Gomorra, desde os mais velhos até os mais moços, bateram na porta de Ló e lhe disseram: tem dois homens aí dentro da tua casa, coloca eles para fora, porque nós queremos experimentá-lo. Ló saiu para fora, irmã Andressa. O texto diz, e Ló disse: esses homens estão debaixo da minha tenda, não vos cause mal. Eu tenho aqui duas filhas virgens. Repita comigo: duas filhas virgens. Eu vou entregar elas, faça o que vocês quiserem com ela, só não toca neles. Oh, irmãos, isso aqui é para tremer a nossa alma, porque Ló era um homem temente a Deus, habitava em Sodoma e Gomorra. A cidade estava infectada do pecado, das crianças, dos mais jovens até os mais moços, cometia atrocidade, abominação. Mas Ló vai trazer uma palavra e vai dizer: eu tenho duas filhas virgens dentro de casa. Sodoma e Gomorra está se acabando no pecado, mas a minha casa ainda tem doutrina.
guardar. Deus te deu para você ensinar no temor. Deus te deu para você ser um exemplo. Sabe o que o Tito diz? Aleluia, que Paulo diz para Tito, aleluia, ser exemplo do demais. Levanta presbíteros que sejam homens idôneos, que não sejam dados a filho espancador, que não sejam apegados ao dinheiro, que sejam homens donos de casa, para que não seja reprovado e a sua palavra tenha poder. Também diga para as mulheres mais velhas, para que ela seja exemplo da mais nova. Ensine as moças mais novas a serem boas donas de casa. A Bíblia não manda ensinar os filhos e a filha ser rico, encher o bolso de dinheiro, aleluia, colocar dinheiro na conta e ficar granjeando riqueza. A Bíblia manda ensinar a filha a ser uma boa esposa. Ensina a tua filha a ser uma boa dona de casa, que respeita seu marido, que faz a tarefa de casa, que eu tenho duas filhas virgens. A geração que nós estamos vivendo dentro de igreja, aleluia. A filha casa, não está 3 anos casa de novo, não está mais 3 anos casa de novo. Meu filho, isso aqui não é bordel não, isso aqui é casa do general de guerra. Isso aqui tem decência, isso aqui tem doutrina. Nós temos uma regra a seguir. Ensina a tua filha, o teu filho, a ser um bom esposo que cuida da tua família. Meu Deus! As mulheres mais novas ensina, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a serem boas esposas e donas de casa. Olha o que a Bíblia diz. Ensina a jovem. Sabe o que é ensinar? Ensina ela a picar uma cebola, cozinhar uma comida. Ensina ela a ser uma jovem limpinha. Ensina ela que ela tem que amar o seu marido, que ela tem que dedicar a sua vida à sua família, para que depois ela não case e seja vergonha da tua casa. Ensina o teu filho a não espancar a mulher, a não bater na mulher, a trabalhar para cuidar da sua casa. Ló, eu com 2 filhas virgens dentro de Sodoma, isso é Deus. Pega elas e faz o que quer. Sabe o que Ló estava fazendo? Sacrificando a família dele. Para quê? Para manter Deus dentro da casa dele. Se for para tirar Deus da minha casa, pega minhas filhas e faz dela o que vocês bem achar. Está no texto. A Bíblia diz que eles disseram: desde quando chegaste aqui na nossa cidade, quiseste ser juiz em nosso meio. O que é que um juiz faz? Quem pode me responder? O que é que um juiz faz? Condena, dá um veredito. E a Bíblia diz: nós agora causaremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló e começaram a espancá-lo, porque Ló entrou dentro de Sodoma, e como ele aprendeu com Abraão, ele condenava as práticas em Sodoma. Sabe o que Ló estava fazendo? Ló estava sofrendo por amor ao nome do Senhor. Naquela época era o monoteísmo, a crença em um só Deus. Ainda Jesus viria muitos anos lá na frente, e Ló estava ensinando a sua família a temer a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles começaram a espancar Ló, os 2 anjos abriram a porta, entraram na frente e, levantando as suas mãos, feriam todos os homens de cegueira. E a Bíblia diz: e eles não enxergaram a porta da casa de Ló. Oh glória! Não vou repetir. Quando eles perceberam que Ló estava entrando na frente para tomar a frente e proteger a presença e a glória de Deus que estava na vida dos anjos, o céu entrou em ação pela vida de Ló.
E a Bíblia diz que eles levantaram a sua mão e toda a cidade foi ferida de uma cegueira que estava na porta. E eles não encontraram, está no texto, eles não encontraram a porta da casa de Ló. Deus vai desaparecer, aleluia, com a porta da tua casa com pecado. Os demônios não vão achar a tua vida, aleluia. Deus não vai deixar o diabo encontrar a tua casa, aleluia. Deus vai secar o diabo quando vier tentar você na tua porta, aleluia. Está escrito no texto, eles não encontraram a porta da casa de Ló. Diz a Bíblia de maneira que eles procuravam e não encontraram. Sabe que a Bíblia diz de maneira? Ela está falando, eles procuraram até se cansaram. O diabo vai se cansar de te procurar, porque a tua casa, a tua família, ele levanta a mão para receber a profecia, o teu filho, a tua vida espiritual, a tua santidade está guardada, aleluia. Você não vê, mas em cima da tua cabeça tem uma cerca, aleluia, poderosa, que Deus te guarda. Quando o diabo procurar você, ele vai te encontrar com a mão levantada igual você está, dando glória a Deus. Quando o diabo for da tua casa te provocar, ele vai te encontrar fazendo a tarefa, dando glória, adorando a Deus, ensaiando, cantando louvor. Quando o diabo for bater na porta da tua casa, você vai levantar a mão e dizer para ele: Satanás, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas quem levanta a mão e abre a boca, tem livramento para tua casa nesta noite, tem livramento para tua família nesta noite, tem livramento para o teu casamento nessa noite, tem livramento na saúde nessa noite, tem livramento na área financeira nessa noite. Deus está falando, o diabo está procurando a tua casa para tentar corromper a tua vida, mas assim fala Deus da minha boca, ele vai procurar, mas quem te encontrou foi Deus. Quem te encontrou primeiro foi Deus. Recebe a palavra. Deus está entrando com providência. Deus está fechando a porta do inferno. Deus está entrando com cura. Deus está entrando nessa noite. A mulher de Ló comeu com os anjos, viu livramento na porta da sua casa. Os anjos disseram para Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, tira desse lugar. Ah, meu Deus, estende a mão assim, desse jeito, as duas, estende a mão com fé. Os anjos foram na casa de Ló para livrar ele. Quando os anjos chegaram lá, eles disseram para Ló: tem mais alguém aqui da tua família? Se tiver, vai até eles e anuncia o que vai acontecer na cidade. Todos que entrarem no contexto que você habita, recebem livramento. Não entendeu não? Era Deus falando: eu vim pregar para você e você vai pregar para eles. Se você não conseguir salvar o teu vizinho, Deus está te dando autoridade. A tua família vai entrar, a tua família não se perde. Deus está te dando autoridade. Chega naquela casa e prega mesmo. Fala para ele, fala para ela: Jesus te ama. Ele não desistiu de você, eu não desisto. Eu só vou sossegar quando você estiver na casa do meu Deus. Agora recebe. Enquanto a tua casa não entra na arca, Deus não vai descer, Deus não vai matar o dilúvio, Deus não vai matar a tua casa, a tua família, você e a tua casa, a tua filha, o teu parente serviam a noite de salvação. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem mais alguém? Vai lá e diga para ele: sai fora deste lugar. Olha a mensagem: sai daqui desse lugar, não fica. É só para você falar isso.
não quer ficar aqui. A Bíblia diz que Ló saiu, e os primeiros que ele foi pregar foi os seus 2 genros que estavam prometidos às suas filhas. Olha o texto. Quando Ló chegou lá, ele disse: levanta, sai deste lugar, porque Deus vai destruir. A Bíblia diz: foi porém tido por zombador os olhos do seu genro. Eu vou interpretar o texto. Na Bíblia traduzida NVI está escrito assim: e eles olharam para Ló e acharam que era uma brincadeira. Porque tem pessoas que estão pensando que é brincadeira que Deus está falando. Tem pessoas que não levam a sério o que Deus fala. Os genros de Ló olharam para ele e disseram: só pode estar brincando. Deus destruiu um lugar tão belo como esse. Deus vai entrar em juízo com esse lugar. Você acha que Deus vai fazer isso? A Bíblia diz: eles olharam para Ló e disseram: você está brincando? Você não está aqui nada. Sabe quem é esse rapaz aqui? Os homens que iam casar com a filha de Ló. Imaginam como não seria o casamento. Brincalhões, que não leva nada a sério. Cuidado com quem você vai entregar a mão do teu filho e da tua filha. Se não leva a Deus a sério, vai dar ruim. Duvida da palavra. Glória a Deus. Se não leva a Deus a sério, vai dar ruim. É por isso que não pode ter um peso desigual na tua casa. Se o rapaz e a moça não levam as coisas de Deus a sério, esse negócio vai parar no meio do caminho. Está no texto. A primeira classe das pessoas que vai sofrer o juízo de Deus na terra são os zombadores, os que levam as coisas de Deus na brincadeira. É as primeiras pessoas. Irmãos, é fácil saber alguém que vai ficar no arrebatamento. Nunca leva as coisas de Deus a sério, sempre está brincando. Que nada, Jesus está demorando de voltar. Aguarde. Nem para ele tocar trombeta em 3 segundos agora. Se Jesus tocar trombeta aqui, aleluia, 2 pessoas vai subir. A primeira é eu. Quem é o próximo? Vamos lá. Aleluia. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser ficar na igreja brincando, o problema é teu. Faz na tua vida o que você quiser. Mas quem quer levar a sério e morar com ele, levanta a mão. Fica de pé na cadeira. Dá um prato de glória a Deus. Enche essa casa de adoração. Eu vou terminar, pastor, porque uma mensagem dessa aqui, ela tem que ser expositiva. Quando eles foi tido por zombador e amanheceu o dia, eles pegaram, apertaram Ló e disse: levanta, toma tua mulher, 2 filhas e sai da cidade, que ela vai perecer na sua justiça. Ele, porém, demorava-se. Os varões pegaram na sua mão, na mão da mulher, na mão das 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, puseram fora da cidade. E quando tiraram fora, disse: escapa-te pela tua vida. A mulher de Ló comeu com o anjo, viu um livramento de anjo. Pode ser sentar, Vasco. A mulher de Ló ouviu mensagens dos anjos. A mulher de Ló foi segura pela mão dos anjos. Vai ver. As filhas de Ló e Ló foram tiradas da cidade. E eles disseram: escapa-te pela tua vida e não olhes para trás. Parece que foi uma palavra assim, sem peso, né? Não olha para trás. A única coisa que ele falou: não olha, siga o teu caminho. Ele disse assim: vai para onde? Vai para o monte. Ele disse: para o monte não dá, é muito longe, o caminho é íngreme. Tem uma cidade aqui pequena, não uma pequena cidade, nós podemos ficar para lá. A Bíblia diz: e eles concordaram com isso e disse: a cidade é pequena, mas escapa para lá. O nome da cidade é Zoar, que significa coisas pequenas. É pequena, mas tem livramento de Deus. Escute, a Bíblia diz que quando eles saíram, ao saírem, o sol saiu sobre a cidade, e o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre e fogo sobre a cidade, e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra, os homens, as mulheres e
tudo que habitava na cidade foi destruída. A Bíblia diz que quando saiu o sol, que o fogo consumiu a cidade, a mulher de Ló olhou para trás. Olha como Jesus, olha o ensinamento de Jesus. Por que ela olhou para trás? Porque ela deixou uma riqueza muito grande lá. Por que ela olhou para trás? Porque ela viu fogo cair do céu. Por que ela olhou para trás? Porque ela não levava as coisas a sério. Por que ela olhou para trás? Porque ela não queria perder. Na verdade, ela não estava perdendo nada. Quanto mais ela dava um passo com Deus, mais ela ganhava. Quanto mais ela andava com Deus, ela não sabia que muito mais a vida dela seria acrescentada. Agora eu entrego a oportunidade, pastor, e só para mim falar isso aqui. A mulher de Ló, por causa da sua imprudência, por causa da sua falta de prudência, porque ela olhou para trás, tomou uma decisão precipitada, ela perdeu 3 coisas essenciais na vida de todo ser humano. A primeira, a presença de Deus que estava na vida dos anjos. Porque toda pessoa que volta para trás perde Deus de vista. Quer continuar uma vida abundante? Não volta de onde Deus tirou, ou não volta para onde Deus tirou. A mulher de Ló perdeu porque ela olhou para trás. Segunda coisa que ela perdeu o matrimônio dela. Porque toda pessoa que toma decisão precipitada, ela arruina o seu casamento. Foi mais ou menos assim. Pecavas, vem, levanta aí. Tu é a mulher de Ló. Nós vamos sair da cidade, vamos receber o livramento. Olha o que vai acontecer, irmão. Isso aqui é evangelho. Nós vamos andar. E tu olha por trás. Pode chegar ali. Quando nós for passar fogo, olha para trás. Aí Deus está mandando fogo. Deus está mandando fogo, ela olhou para trás, ficou parada. A Bíblia diz que ela ficou como uma estátua de sal. E Ló não pode olhar para trás. Agora imagina Ló, a mulher ficou, que deu a ele as suas filhas, que deu a ele uma família. Ló percebeu que a mulher dele parou no meio do caminho. E Ló, eu não posso parar. Se ela olhou para trás e ficou como uma estátua, eu não vou parar. É fácil saber quem já olhou para trás dentro da igreja. Ele está igual uma estátua, não faz mais nada. Não, vou repetir. É fácil saber quem está igual a mulher de Ló na igreja. Estátua. Você já viu estátua fazer alguma coisa? Estátua fala. Estátua se movimenta. Estátua pega. Estátua se mexe. Estátua da glória. Estátua exalta. Estátua glorifica. Estátua se alegra. É fácil saber quem já olhou para trás e está dentro da igreja. Ele está igual a mulher de Ló. Não faz nada. Mas quem é igual a Ló? Ele está dando glória. Ela ficou, não fico. Ela não vai, eu vou. Ela não quer, eu quero. Se alguém da tua família não quiser, vai você. Busca você. Adora você. Exerce você. Meu Deus do céu. A mulher de Ló perdeu 2 filhas. Diga 2 filhas. A Bíblia diz que os filhos são herança, promessa. A mulher de Ló, porque olhou para trás, perdeu promessa. Quer perder a promessa de Deus? Para no meio do caminho. Olha para o barulho da guerra. Olha para as vozes gritando de sofrimento. Você vai parar. Olha para aqueles que são derrotados. Você vai desistir. Quer ter uma vida vitoriosa? E Jesus diz assim: aquele que ganhar sua vida perderá, mas aquele que perder a salvar-se-á. Aí diz assim: lembra da mulher de Ló? Olha só o exemplo. Ela quis ganhar, perdeu. Eu estou falando besteira? Eu estou falando que o Espírito Santo me revelou. Dinei, prega lá esperança. Não para. Tem uma Zoate esperando lá na frente.
Quem está perdendo é Sodoma, quem está perdendo é Gomorra. A igreja não perde olhando para Cristo. A igreja que olha para Cristo é militante da vida. Quanto mais você avança, mais você vence. Aleluia. O mundo que está com uma estátua parada, a igreja não, Andressa. A igreja que milita, que anda, que avança, ela está viva. Ela fala. A voz dela é a voz que fala mais alto dessa terra. Eu vim aqui com uma voz dizer para você não parar. Eu vim aqui com uma voz de Deus dizer para você: a tua família foi escolhida. Eu vim aqui dizer para você que você não vai parar. Eu vim aqui como uma voz profética de Deus dizer para você: aleluia, quem não quiser ir, aleluia, que fique. Você não, você vai andar mesmo com sofrimento, vendo quem você ama ficar para trás. Ló sabia, a mulher ficou parada, mas eu não posso parar. Tem alguém que precisa de mim lá em Zoar. Tem um filho, uma filha. Tem alguém que precisa ouvir os meus conselhos. Tem alguém que precisa do meu afeto, do meu atalento, pastor. Aleluia, Deus está falando dentro da Pirajussara. Aleluia, quer manter a tua casa intacta. É você que vai andar. Você não tem marcha ré, você só tem marcha para frente. Levanta e pega na mão do teu irmão aí. Vai, pega na mão do teu irmão. Levanta como um guerreiro e uma guerreira. Levanta, olha para ele, olha para ela. Diga para ele, diga: você não pode parar. Diga com autoridade, diga aí, fala para ele: olha, você não pode parar. Assim te diz o Senhor, fala para ele. Assim te diz o Senhor, olha para ele, olha para ela. Fala assim: assim te diz o Senhor, você está proibido de parar na marcha. É você que Deus vai usar na tua casa. É você que Deus vai usar na Pirajussara. É você que Deus vai usar naquela empresa. É você, é você, é você, é você, é você. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Senhor eterno Deus, a tua palavra foi pregada, Pai, e nós vamos ceiar, mas nós não vamos ceiar como estátua, nós não vamos ceiar parados, nós não vamos ceiar, meu Pai, desanimados. Nós estamos acreditando no sobrenatural. Ó Deus, nós estamos acreditando que almas se renderão, meu Deus, nessa igreja, que essa igreja tem muito a crescer. Aleluia, nesse meio, meu Pai amado, e nesse contexto de prostituição. Ó Deus amado, ó Deus querido santo, eu quero te pedir, meu Pai amado, nesta noite, ó Senhor da glória, passe em revista nessa igreja. E se o Senhor encontrou agora o coração, meu Pai, cheio de fé, enche o coração dele, enche o coração dela da esperança viva, enche o coração dele, enche o coração dela da fé que uma vez nos foi dada. Ó Deus, aos santos, enche o coração dele, enche o coração dela de alegria. Vai valer a pena, vai valer a pena. A tua família, a tua casa, a tua descendência, a tua geração, você foi escolhida por Deus para marchar, 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 para marchar. Se você parar, a tua casa cai. Se você parar, a tua família ruína. Se você parar, teu filho perece. Se você parar, a tua vida vai declinar. Se você parar, você vira estátua. Mas se você prosseguir adiante, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Só quem vai encontrar o Senhor Deus da eternidade, ele não vai parar na marcha. Levanta a tua voz, levanta o braço para cima, dê um prato de vitória. Palma, mas pode fazer muito glória a Deus. Que Deus abençoe para a gente ter essa palavra maravilhosa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. A Bíblia nos diz: onde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro. O coração da mulher de Ló estava nas coisas materiais, nas coisas daquela cidade.